Olá! Hoje eu vou apresentar para vocês as questões do vestibular CEDERJ 2022.1, de Química. Essa questão 42, ela faltou resolver, né, na aula passada, do vestibular CEDERJ 2022.2. Então, vamos resolver agora. Uma solução aquosa de ácido sulfúrico foi submetida à eletrólise, usando-se eletrodos inertes durante 386 segundos. No cátodo, foi produzido um gás, que foi devidamente recolhido sobre a água, a pressão total de 802 milímetros de mercúrio e a temperatura de 35 graus Celsius. O volume obtido do gás foi de 505,2 ml. Sabendo que a pressão do vapor da água a 35 graus Celsius é 42 milímetros de mercúrio, e supondo que o comportamento dos gases formados se aproxima do ideal, pede-se a corrente, em ampere, utilizada na eletrólise, cujas semi-reações estão abaixo. Então, ele dá aqui abaixo as semi-reações que estão ocorrendo. Então, como é que resolve essa questão? O que ele pede? Ele não pede a carga, ele pede a corrente, a intensidade, em ampere. Então, nós sabemos que carga é igual a intensidade vezes tempo. O tempo ele dá 386 segundos. E ele também fala que os gases se aproximam do ideal, dos gases perfeitos. Então, nós sabemos que PV é igual a nRT. Primeira coisa a fazer é passar essa pressão que ele dá aqui total em milímetros por mercúrio para ATM. Então, temos que um ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio. 802 milímetros de mercúrio vai ser igual a 1,05 ATM. Substituindo na equação dos gases ideais, PV igual a nRT, ele dá a pressão, que é igual a 1,05, a pressão, encontrada anteriormente em ATM. Ele dá N, volume ele dá, né? O volume ele dá o quê? Em ml. Então, temos que passar 505,2 ml para litro, 0,5052 litros. É igual a N, é o número de mol que nós queremos achar, é o R, né? É a constante, é um valor constante. Então, R é igual a 0,082, está em ATM, e 308 é a temperatura, porque ele dá a temperatura a 35 graus Celsius, temos que passar para Kelvin. Basta o quê? Somar 273. Então, 35 mais 273, 308. A partir dessa substituição, nós achamos o número de mol, tá? Onde N é igual a 0,02 mol. O que nós temos aqui na equação? Temos nessas semi-reações que 1 mol de elétron, tá? Nós sabemos que 1 mol de elétron equivale a 96.500 coulomb, que é a carga, tá? 1 mol de hidrogênio, nós podemos verificar aqui, equivale a quê? 2 mol de elétron. Então, aqui nós temos 2 mol de elétron, tá? Para 1 mol de hidrogênio, de gás hidrogênio. Então, 1 mol de gás hidrogênio vai ser 2 vezes 96.500 coulomb. 0,02 mol, que é o número de mol que nós achamos anteriormente, né? Tá para Y, onde Y é igual a 3.860 coulomb. Substituindo naquela equação inicial, né? Carga igual a intensidade vezes tempo, temos que a carga, nós achamos 3.860 coulombs. A intensidade, né, que é a corrente em ampere, que ele pede aqui, é o que nós queremos. E o tempo ele deu, 386 segundos. Então, achamos que a intensidade, né, a corrente em ampere, vai ser igual a 10. Então, a resposta correta é a letra A. Agora, vamos resolver as questões de Química do vestibular CEDERJ 2022.1. A questão 37. O pH de uma solução
que contém um precipitado de hidróxido de cromo, em que o KPS é igual a 6,0 vezes 10 elevado a menos 11 a uma dada temperatura. Deve ser ajustado de modo que todo o precipitado se dissolva, produzindo uma solução na qual a íon cromo mais 3 seja a concentração, né, de íon cromo mais 3 seja igual a 0,1 mol por litro, 0,1 molar. Nesse caso, o valor do pH é de aproximadamente, e ele dá kW, né? Igual a 1,0 vezes 10 elevado a menos 14. Ele quer saber o valor do pH. Então, como é que resolve essa questão? Primeira coisa, né? É escrever a equação química de dissociação do hidróxido de cromo, que vai ser igual à formação, né, do íon cromo mais 3, mais 3 íon OH-. Temos que a fórmula matemática do KPS é igual à multiplicação das concentrações dos produtos. Então, KPS é igual à concentração de íon cromo mais 3 vezes a concentração de OH- elevado ao cubo. KPS ele deu 6,0 vezes 10 elevado a menos 11. Tá? A concentração de cromo, do íon cromo, né? Mais 3 mais, ele também deu 0,1 mol por litro, 0,1 molar. Então, o que nós temos que achar? A concentração de íon H-. A concentração, fazendo, né, resolvendo essa continha aqui, fazendo os cálculos, temos que a concentração de íon H- é igual a 8,434 vezes 10 elevado a menos 4, tá? Mol por litro. A partir dessa concentração, podemos achar o quê? O POH, que é igual a menos log da concentração de OH-. Então, POH é igual a 3,074. Temos que pH mais POH é igual a 14. Então, pH vai ser 14 menos POH. Então, 14 menos 3,074. Então, pH vai ser igual a 10,926, aproximadamente 11. Então, a resposta correta é a opção D, tá? O valor do pH é aproximadamente 11. Letra D. Questão 38. O volume em ml, centímetro cúbico, de uma solução de ácido nítrico de densidade igual a 1,497 grama por centímetro cúbico, contendo 93,25% por peso de ácido nítrico puro, necessários para atacar completamente uma esfera de cobre com 2 centímetros de diâmetro, Então, ele quer saber o quê? O volume, tá? Da solução de ácido nítrico, tá? Em centímetro cúbico, ou em ml, uma vez que nós sabemos que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Ele deu o quê? Ele deu o volume da esfera, V é igual a 4/3 vezes π vezes R elevado ao cubo, deu o valor de π, deu a densidade do cobre, né? Igual a 8,9 gramas por centímetro cúbico. Então, nós sabemos que densidade é igual a massa sobre o volume, tá? E da reação que ocorre, né? 1 mol de cobre reage com 4 mol de ácido nítrico, dando o quê? 1 mol de nitrato de cobre, mais 2 mol de água, mais 2 mol de NO2. Então, como é que nós resolvemos essa questão? Primeira coisa, né? Foi o que eu falei, a fórmula matemática da densidade. Densidade é igual a massa em grama, dividido pelo volume em litro. Então, primeira coisa a achar é a massa do cobre, tá? Então, nós sabemos a densidade do cobre e ele deu o volume aqui da esfera de cobre. Então, 4 sobre 3, né? Vezes o π, 3,14 que ele deu, tá? Vezes o R elevado ao cubo, tá? Então, o R é o quê? O raio da esfera, né? Se o diâmetro é igual a 2 centímetros de diâmetro, então o raio vai ser 1. Então, vai ser 1 elevado ao cubo, que é igual a 1. Então, a massa do cobre vai ser 37,26 gramas.
Pela essa equação, tá, a reação que ocorre, nós verificamos que 1 mol de cobre equivale, né, reage com 4 mol de ácido nítrico. 1 mol de cobre, você tem a massa atômica do cobre, 63,55 gramas de cobre. A massa molar do ácido nítrico é igual a 63,01. Como você tem 4 mol, vai ser 4 vezes 63,01. Então, temos que 63,55 gramas de cobre reage com 256,04 gramas de ácido nítrico, assim como 37,26 gramas, que é a massa que nós achamos anteriormente, está para X. X vai ser igual a 147,78 gramas de ácido nítrico. Sabendo a massa de ácido nítrico que reagiu, tá? Ele deu aqui no enunciado que contém 93,25% por peso de ácido nítrico puro. Então, essa massa equivale a 93,25%. Assim como 100% equivale a Y. Então, achando o valor de Y, né? A massa de ácido nítrico para 100% de ácido nítrico vai ser igual a 158,48 gramas de ácido nítrico. Achando essa massa, o que ele quer saber? Ele quer saber o volume, e ele deu a densidade. Então, nós sabemos que densidade é igual a massa sobre volume. Isso quer dizer que o volume vai ser igual a quê? A massa dividido pela densidade. A partir daí, achamos a massa, temos a densidade, é só fazer essa razão e achamos o volume. O volume é aproximadamente 105,93 centímetro cúbico ou 105,93 ml. Então, a resposta, a opção correta é a letra C. Questão 39. Uma amostra de uma rocha de massa 0,250 gramas, com baixo teor de cromo, foi submetida à fusão com Na2O2, transformando o cromo em cromato. A amostra foi dissolvida em água em ebulição, acidificada, e o cromato foi convertido a dicromato, a Cr2O7-2. Na sequência, a amostra foi titulada com 27 ml de solução de ferro mais 2. Os produtos desta reação foram ferro 3+, e cromo 3+. Numa padronização paralela, 47 ml de ferro 2+, foram usados na redução de 0,1172 gramas de dicromato de potássio. A reação decorrente foi, então, 1 mol de dicromato de potássio, tá? Reage com 6 mol de íon ferro mais 2, mais 14 mol de H+, dando o quê? Obtendo 2 mol de íon cromo mais 3, mais 6 mol de ferro 3+, mais 7 mol de água. Então, como é que nós resolvemos essa questão? Tá? O pulo da questão está nessa padronização paralela, e é por aí que nós vamos começar a resolver. Então, temos, primeira coisa a fazer, determinar a massa molar do dicromato de potássio. Determinando a massa molar do dicromato de potássio a partir das massas atômicas, né, dos elementos químicos que compõem a forma molecular do dicromato de potássio, chegamos que a massa molar do dicromato de potássio é igual a 294 gramas por mol. Tá? Então, a primeira coisa a fazer é determinar o número de mol. Então, o número de mol, tá, vai ser igual a massa, ele deu aqui, ó, numa padronização paralela, 47 ml de ferro mais 2 foram usados na redução de 0,1172 gramas de dicromato. Então, é a massa de cromato que foi utilizada. Então, essa massa dividida pela massa molar, achamos o número de mol de dicromato. Tá? Então, pela reação, o que nós temos? Que 1 mol de dicromato vai reagir com 6 mol do íon ferro mais 2. Assim como esse número de mol, tá para X. O número de mol está para X. Então, X vai ser igual a 0,0024 mol de ferro mais 2. Então, temos que 1 mol, pela reação dada, 1 mol de cromato
reage com 6 mol do íon ferro mais 2. Assim como esse número de mol determinado anteriormente está para X. Então, temos que X é igual a 0,0024 mol de íon ferro mais 2. A partir da determinação do número de mol de íon ferro mais 2, nós conseguimos determinar a massa molar de íon ferro mais 2, que é igual a esse número de mol dividido pelo volume em litro. O volume ele deu em ml, então basta o quê? Passar para litro. Então, 47 ml, 1 litro equivale a 1.000 ml, né? 47 ml, basta dividir por 1.000. Então, equivale a 0,047 litros. Então, a concentração molar é igual a 0,05 mol por litro de íon ferro mais 2. Tá? Então, determinada essa concentração molar, nós conseguimos o quê? Calcular agora, né? Temos a concentração molar de íon ferro mais 2, 0,05, conseguimos calcular o número de mol, tá? Em que? Naquele volume, tá? 27 ml aqui. A amostra foi titulada com 27 ml de solução de íon ferro mais 2. Então, passa 27 ml para litro, dividindo por 1.000, que é 0,027. Então, vamos ter que o número de mol vai ser igual a 0,00135 mol de íon ferro mais 2. Então, temos o quê? Pela reação, né? 6 mol de ferro mais 2, tá? Vai produzir o quê? 2 mol de íon cromo 3+. Então, temos que 6 mol de íon ferro mais 2 produz 2 mol de íon cromo 3+. Então, esse número de mol de íon ferro mais 2 que nós determinamos está para X. Achamos o número de mol de íon cromo 3+. A partir daí, da determinação desse número de mol, né, nós conseguimos calcular o quê? Conseguimos calcular a massa, né, de cromo. Então, o número de mol é igual a massa dividido pela massa molar. Número de mol, 0,00045, é igual a massa dividido pela massa atômica, né, do cromo, que é 52, que nós encontramos na tabela periódica. A massa de cromo vai ser igual a 0,0234 gramas, né, de cromo, tá? Então, aí temos, né, que a amostra de uma rocha de massa igual a quanto? Que ele deu aqui no enunciado, 0,250 gramas. Então, 0,250 gramas, que é a massa da amostra, né, está para 100%. Assim como essa massa de cromo está para X%. Então, a porcentagem de cromo na amostra vai ser igual a 9,36%. Opção A, né? Que é o que ele quer saber. O que ele quer saber, né? Ele quer saber o quê? Uma amostra de uma rocha de massa 0,250 gramas com baixo teor de cromo foi submetida à fusão, né? Essa amostra foi dissolvida, convertida a dicromato, na sequência foi titulada, os produtos de reação numa padronização foram usados tanto, numa padronização paralela, né? 47 ml de ferro mais 2 foram usados na redução dessa massa de cromato. Aí ele dá a reação decorrente e ele quer saber a massa percentual de cromo na amostra. E foi o que nós calculamos, né? Então, temos a massa da amostra, está para 100%, assim como essa massa determinada de cromo está para X%. Aonde nós chegamos à conclusão que a massa de cromo, a porcentagem, né? O percentual de cromo na amostra é igual a 9,36%. Opção A é a opção correta. Questão 40. Considere a seguinte reação. Composto A reagindo com composto B, dando butanoato de etila, mais água. Tá? O que nós sabemos? Butanoato de etila, terminação ato, é um composto orgânico e é um éster, né? E na obtenção de éster, nós reagimos o quê? Ácido carboxílico mais álcool. Então, reação entre ácido carboxílico mais álcool vai formar o quê? Produzir éster mais água. Então, nessas condições, A e B são, respectivamente, temos a opção A, que é o quê? Um álcool e um aldeído. Opção B, um ácido butanóico, terminação óico é ácido carboxílico. E etanol, um álcool. Opção C, um ácido também carboxílico, mas temos o quê? Gás hidrogênio.
E a opção D, um ácido acético mais butanol. Então, a única opção aqui correta, né, é a opção B, onde nós temos o ácido butanóico mais etanol. A reação entre ácido butanóico mais etanol vai dar o quê? Butanoato de etila. A opção A está incorreta, porque é um aldeído, né? E aí nós teríamos que ter um ácido carboxílico reagindo com álcool, e não seria nem o butanol, seria o quê? O etanol, tá? A opção C também está incorreta, porque é com gás hidrogênio, tá? Você tem um álcool, um ácido carboxílico, mas é com gás hidrogênio, não com álcool. E a opção D também está incorreta, porque você tem ácido acético e butanol, seria um etanol. Então, a única opção correta aqui é a opção B. Vamos à questão 41. Na titulação de 50 ml de ácido acético 0,1 molar, em que a constante ácida é igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, com padrão de hidróxido de sódio 0,1 molar, após a adição dos seguintes volumes do titulante, 49,95 ml e 75 ml, os valores do pH serão aproximadamente... Então, o que ele quer saber? Ele quer saber os valores do pH antes do ponto de equivalência, quando foi adicionado, né? 49,95 ml de hidróxido de sódio, tá? E após o ponto de equivalência, quando foi adicionado 75 ml de hidróxido de sódio, uma vez que o ponto de equivalência é em 50 ml. Então, como é que é feito o cálculo, né? Para determinar os valores do pH. Antes do ponto de equivalência, o que nós temos? Nós temos ácido acético, né? E que ainda não reagiu, o NaOH, e temos o quê? Acetato de sódio. Então, antes do ponto de equivalência, nós temos que a concentração de H+, é igual à constante ácida vezes a razão entre o número de mol de ácido menos o número de mol da base dividido pelo número de mol da base. A concentração de H+, vai ser igual, a constante ácida vai ser igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, vezes essa razão, que é igual a 10 elevado a menos 3. Então, temos que a concentração de H+, vai ser igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 8, em que o pH é igual a menos log da concentração de H+, pH é igual a 7,7. Então, quando se adicionou 49,95 ml de hidróxido de sódio, pH 7,7, teríamos o quê? Apenas a opção A como correta. Mas vamos continuar os cálculos, né? E calcular o valor do pH quando se adicionou 75 ml de hidróxido de sódio. Então, quando adicionou 75 ml de hidróxido de sódio, é após o ponto de equivalência. Então, para esses casos, tem-se em solução uma mistura de acetato de sódio, que é formado na reação, e hidróxido de sódio em excesso. Então, temos que a concentração de NaOH, de hidróxido de sódio, é igual ao número de mol da base, né? Menos número de mol do ácido, dividido pelo volume total, que é igual ao volume do ácido mais volume da base, onde a concentração de base é igual a 75, que é o volume da base, vezes concentração da base, 0,1 molar, menos volume do ácido, 50 ml, vezes concentração do ácido acético, 0,1 molar, dividido pelo volume total, que é o volume do ácido, né? Quer dizer, o volume da base, 75 ml, mais o volume do ácido, 50 ml. Então, temos que a concentração de NaOH é igual à concentração de OH-, que é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. pOH vai ser igual a menos log da concentração de OH-, que vai ser igual a 1,7. Logo, o pH vai ser igual a 14 menos 1,7. pH, né, igual a 12,3. Então, a opção correta é a opção A, em que, quando se adicionou 49,95 ml de hidróxido de sódio, o pH, né, da solução é igual a 7,7, antes do ponto de equivalência. E quando se adicionou 75 ml de hidróxido de sódio, o pH
é igual a 12,3, após o ponto de equivalência. Próxima questão é a questão 42, sobre o composto orgânico de fórmula estrutural. Composto orgânico de fórmula estrutural, que é apresentado aqui ao lado, né? Faz-se as seguintes afirmações. Afirmação 1. É um alceno? Sim, está correto, é um alceno. É um composto orgânico, composto apenas por carbono e hidrogênio, então é um hidrocarboneto, né? E possui uma dupla ligação, então é um alceno. Então, os hidrocarbonetos nós temos alcano, alcenos e alcinos. Alcano, quando a estrutura tem apenas ligação simples, ligação sigma. Alceno, quando a estrutura apresenta ligação pi, uma ligação dupla, uma sigma e uma pi. E alcino, quando apresenta uma ligação tripla, uma ligação simples, né? E duas ligações duplas. Ou então, uma ligação sigma e duas pi. Segunda afirmação. Então, a primeira afirmação está correta, é um alceno. Segunda afirmação. Possui 3 ramificações diferentes entre si? Está incorreta, uma vez que nós temos 2 ramificações aqui iguais, de grupo metil, grupo metila, né? Ligadas à cadeia principal. Então, a opção 2 está incorreta, afirmação 2. Afirmação 3. Apesar de ter forma molecular C5H22, não é um hidrocarboneto? A afirmação 3 também está incorreta. Por quê? Porque é um hidrocarboneto. Afirmação 4. Possui no total 4 carbonos terciários? Vamos ver aqui. Temos o segundo carbono, que é um carbono terciário. O que é um carbono terciário? Que está ligado a 3 átomos de carbono. Então, ele está ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono. Temos esse carbono aqui, que também é um carbono terciário, está ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, até agora, temos 2 carbonos terciários. Temos esse terceiro aqui, carbono, que está ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono. Temos 3 carbonos terciários até o momento. E temos esse quarto carbono aqui, que está ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono também. Então, é um carbono também terciário. Então, nessa estrutura aqui, nesse hidrocarboneto, nós temos 4 átomos de carbonos terciários. Então, a afirmação 4 também está correta. Então, temos que a afirmação 1 está correta, a 2 está incorreta, a 3 está incorreta e a 4 está correta. Então, a opção que contém as afirmações corretas é a opção C. 1 e 4 somente, tá? Somente as afirmações 1 e 4 estão corretas. Então, a opção correta é a letra C. Gostaram? Então, se gostou, curte, se inscreve no canal e boa avaliação para vocês.